Bom dia. Oi, Lucas. Oi, Oi, Ian. Maria. Oi, Letícia. Tudo bem, meu filho? Joia. Bom dia. Bom dia. Pedro. Oi, Tiago. Oi, Nicolas. Oi para todos. Estamos chegando. Oi, Gabi. Bom dia, Maria. Bom dia. Tá Tudo bom? bem? Tudo bem. Então tá jóia. Galera. Tiago, Gabriel, Luca, Mirelle, Rodrigo. Deu Bom dia, pouco. Maria. E aí, Rodrigo, tá bom? Tudo bom? E você? Graças a Deus. Tudo jóia. Tudo certo. Gente, então, nós já passamos aí pela ironia do Machado de Assis, né? Pela melancolia e ironia do Machadão. Nós já vimos que o homem é movido pelos instintos no naturalismo. Já vimos que o realismo e o naturalismo foca essas classes, esses ambientes degradantes e promíscuos, ok? Agora nós vamos ver um pouquinho de parnasianismo e simbolismo. Um pouquinho, porque é um pouquinho a corrente literária mesmo, né? Simbolismo ainda é menor. Parnasianismo e simbolismo aconteceram na mesma época que o realismo e o naturalismo. Ô, gente, é a apostila 3, tá? Agora. Apostila 3, não vai ser a apostila 3 hoje, semana que vem a gente já termina, porque é pouca coisa, tá bom? Vocês têm que fazer os deveres aí, para tirarem dúvidas. Apostila 3, página 95. Parnasianismo e simbolismo, tá? Então, nós vamos ver aqui que realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, foi tudo mais ou menos junto, tá certo? Foi uma miscelânea muito grande. Né? Não podemos dizer que o parnasianismo e o simbolismo são expressões em poesia do realismo e naturalismo, porque tem outro foco, tá? O realismo e o naturalismo, né, tinha o foco de mostrar a sociedade, mostrar como que o homem age por seus instintos, né? Dominar pelos instintos. E já o parnasianismo e o simbolismo estão ligados às transformações que ocorreram, né, em decorrência da Revolução Industrial, da afirmação da Revolução Industrial, tá certo? Por quê? O que acontecia nessa segunda metade do século XIX? Consolidou-se a Revolução Industrial e isso, entre outras mudanças, trouxe prosperidade econômica para uma parte da população, somente para uma parcela, né, da burguesia. E essas duas, digamos, as duas últimas décadas do século, essa prosperidade deu origem à chamada Belle Époque, né? Que é a bela época, né? Belle Époque aí do francês, chamada Bela Época. Uma época de otimismo, de muito conforto material, né? As pessoas valorizavam muito o requinte, né? Por isso que dá origem ao Art Nouveau. O que é a Arte Nouveau? A arte nova. É um movimento artístico que praticava o gosto pela ornamentação. Esse gosto pela ornamentação nós vamos ver na poesia parnasiana, né? Com a escolha a dedo das palavras a serem usadas, né? O estilo mais rebuscado, a forma. O parnasianismo elege a forma como a deusa da época, tá certo? A forma do poema. O poema tem que ser perfeito. Para isso, para que o poema seja perfeito, ele tem que ser metricamente regular, não é? Os versos têm que ter 10 sílabas poéticas, só trabalham com sonetos, utiliza rimas ricas, rimas preciosas demais, não é? São aquelas rimas que rimam
aquelas palavras que fazem rima entre palavras de diferentes classes gramaticais, né? O poeta Olavo Bilac, por exemplo, que é o grande ícone do parnasianismo, ele compara o poeta parnasiano como Ourives, né? Da mesma forma que o Ourives faz uma bela obra de arte com ouro em alto relevo, tarará, tarará, o escritor também faz, né? O poeta parnasiano, ele tira o olhar da sociedade, ele se volta só para a poesia. Por que ele tira o olhar da sociedade? Porque nós estávamos falando da sociedade com o realismo e naturalismo, né? Estamos ainda, né? Porque é tudo junto, tá? Tudo em mesma época. Mas o poeta parnasiano, ele vai falar só da arte. Sobre o que ele escreve? É a arte sobre a arte, né? Ele escreve sobre um vaso chinês, sobre um alabastro grego, sobre uma deusa grega, sobre um deus grego, Apolo, Vênus, Afrodite. Então, porque isso é arte, né? Isso já foi arte, isso é escultura, não é? Então, ele vai fazer a obra de arte dele, né, que é o poema, baseado nessa outra obra de arte, entende? Um alabastro grego, um vaso chinês, não é? Que são peças de decoração, são elementos, são obras de arte. Você vai fazer a sua poesia baseada nisso, tá certo? Então, essa Belle Époque aí, né? A era de otimismo e muito conforto material. E isso dá origem, né? É o berço para a arte nouveau, que é a arte nova, que é esse momento, esse movimento artístico que pratica o gosto pela ornamentação. Como é que nós vamos ter esse gosto pela ornamentação no Brasil? Lá em BH, nós temos um edifício dos primórdios na capital mineira que mostra, né, apesar de predominar colunas retas, mostra os detalhes que são ornamentados. É muita coisa retorcida, são aqueles lustres grandiosos, cheios de volta, aqueles corrimões de escada que são cheios de detalhes, ornados parece que ramificações, tudo em metal, né? Porque já se dobra o metal. Está na sua apostila aí, tá? É uma representação dessa arte nouveau, dessa Belle Époque, o preciosismo, né? Na escultura, na arquitetura, desculpa, tá bom? A gente percebe isso na arquitetura também. Então, esse poeta parnasiano, o parnasianismo, vai partilhar de muitas ideias da arte nouveau, né? Muitos ideais da arte nouveau, vai buscar uma poesia que supervaloriza, né, o aspecto formal, como eu falei. A forma é a deusa eleita pelo poeta parnasiano. Mas, ao contrário da arte nouveau, né, que tem esse gosto pela ornamentação, o parnasianismo ele não adapta a escrita ao jeito de viver, tá certo? Como a arte nouveau fazia, né? Ele combate o lirismo romântico, como eu falei, o realismo, naturalismo, parnasianismo, combate o lirismo romântico, o derramamento de sentimento, a exacerbação sentimental, a idealização de mulher, de amor e de tudo mais, né? O parnasianismo vai combater isso. Não tem essa valorização de subjetividade, não. A valorização aqui é da arte, a arte pela arte. Busca beleza, busca precisão. Então, trabalha mais com razão do que com subjetivismo, com emoção. Tá? Então, o parnasianismo vai trabalhar mais com a razão. Retoma o ideal clássico, né? Como eu falei, vai retomar os ideais clássicos, porque vai falar de mitologia grega, vai falar de obras que foram esculturas, né, obras pictóricas que foram bastante famosas na época, né? Então vai retomar isso tudo. Os ideais gregos de beleza, digamos assim, né? Não tem finalidade prática de crítica social, parnasianismo, né? Mas tem um preciosismo linguístico gigante, né? Criou-se nessa época a imagem do poeta artesão, como eu falei, ele é comparado ao Ourives, né? Os versos do Olavo Bilac exemplificam, olha. De tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sobra, como um templo grego. É que esse ideal aí de retomar os conceitos clássicos da arte greco-romana, mas baseadas no racionalismo,
no equilíbrio, né, da perfeição formal, o racionalismo para não deixar vir à tona o sentimentalismo demais, né? Então, a arte parnasiana, ela é muito também metalinguística, porque ela versa muito sobre a própria arte, né, sobre a própria poesia. Então, nós temos um caráter metalinguístico muito forte nessa arte parnasiana. Como eu falei, os poemas têm como temática a busca por uma poesia bela e perfeita, né? Bela no sentido de se usar muita vocabulário rebuscado, perfeita por causa da perfeição formal, né? Todos os versos, geralmente, o mesmo número de sílabas poéticas. Cria essa imagem do poeta escultor, do poeta artesão, que é comparado ao ourives, né? A arquitetura do poema, né? É construída com base na perfeição formal, né? A fase desse poema baseada na perfeição formal. E nós vamos ter nessa época também o simbolismo, né? Que já vai captar essas ideias de mundo de sonho, tá? A gente fala dele se precisar na próxima aula. Mas é junto, parnasianismo e simbolismo é junto. O parnasianismo tem mais aceitação pela burguesia, porque é isso que a burguesia está vivendo, né? A Belle Époque, a Arte Nouveau, o requinte, o gosto. Acreditava-se que vivendo esse gosto pelo requinte, isso cobria, isso deixava cobertas as mazelas da sociedade da época, né? Até porque nós estamos falando do gosto da burguesia, né? O gosto da burguesia é sempre o mais refinado possível, né? Então, oi. Alguém chamou? Oi, Ronei. Chegando agora. Se não entendeu alguma coisa, me chama aí, tá bom? Então, o que nós tínhamos passado no Brasil, né? O contexto histórico do Brasil, na época do parnasianismo e simbolismo. Nós tínhamos vivido em 1888 a abolição da escravidão. Nós tínhamos vivido recentemente, né? A proclamação da República em 1889. Deixa eu abrir isso aqui. Em 1889, a proclamação da República. Isso marcou o fim do século XIX no país, né? Aí começa a produção cafeeira já, né? O Brasil produzindo café. Essa produção cafeeira, ela agigantou esse poder econômico, né? Então, trouxe mais conforto ainda, né? Que é a tal Belle Époque que nós estamos falando, né? Essa trouxe melhorias socioeconômicas de um modo geral, assim. E o tal capital acumulado. Só que o capital acumulado era investido em outras áreas. E isso era similar ao que acontecia na Europa. Então, essa aristocracia brasileira, ela vivia esse requinte, né? Esse luxo. Valorizava o luxo e o requinte, né? As obras de arte agora são consideradas coisas preciosas por causa desse requinte, esse luxo, né? E aí, o Olavo Bilac, no seu primeiro livro, né, que é intitulado Poesias, ele adotou esse princípio da arte pela arte. O que é esse princípio da arte pela arte? Esvazia-se a temática. Às vezes você lê um poema do parnasianismo e fala, não, mas eu não consegui entender. Mas esvazia-se a temática e supervaloriza o rigor estético, tá certo? O parnasianismo esvazia a temática. O que é isso, Maria? Não vai falar de coisas de problemas sociais, tá? Mas supervaloriza esse rigor estético. Então, a profissão de fé dele, ele fala assim, a profissão de fé é quando ele se compara ao ourives, né? E horas sem conto, passo mudo, a olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Por que trabalhar longe de tudo? Eles se prendiam, os poetas parnasianos, assim, né? Eles se enclausuravam na chamada Torre de Marfim. Tudo tem que ser muito chique, muito refinado. Então, o lugar que eles ficavam para eles poderem ter inspiração e não sofrer nenhum tipo de influência do meio, né? Nenhum tipo de influência da sociedade, nem nada. Elas ficavam nas suas torres de marfim só trabalhando a poesia, né? As palavras mais requintadas possíveis. Por isso que passa a olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Trabalhar longe de tudo. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem é notícia de outro qualquer. Olha, ele fala que escrever não é um dom. É muito trabalho, é muito suor, tá?
não é um dom escrever poesia bem escrita, não. Ele tem que trabalhar com buscar mesmo, trabalhar suadamente, lima, alteia, sofre, sua, né? E faz essa comparação com Ourives. Da poesia parnasiana para ficar bela, tá? Não é assim que é um dom, não. É um trabalho suave. Assim procedo-me apenas segue essa norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então aqui a gente percebe como que ele elege, né? O poeta parnasiano elege a forma como a deusa da poesia, né? Por te servir, deusa serena, serena forma. O eu lírico vai mostrar aqui que é necessário muita concentração poética para se fazer uma poesia bem feita, ok? E que deve evitar questões sociais, como ele fala aqui, ó, longe de tudo, trabalhar longe de tudo o pensamento. Então, deve evitar mexer em questões sociais, né? E dedica a maior parte do seu tempo a adquirir, para atingir a perfeição formal. Nós temos mais grandes nomes aí do parnasianismo, Vicente Carvalho, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, que conseguiram um grande prestígio também na poesia parnasiana, né? Mas 3 grandes são a chamada tríade parnasiana, que é o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. Essa tríade que está aí na sua página 97, tá? Acompanha comigo aí. Tríade, porque são os 3 grandes nomes da poesia parnasiana, né? Aqueles que levaram mais afinco a poesia. Aí vocês têm a profissão de fé do Olavo Bilac, que ele fala assim, olha, invejo Ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em relevo faz de uma flor. Ó, a Belle Époque, muito requinte, tá vendo? As roupas, né? Tudo era muito requintado, muito luxuoso, tá certo? Então, as ideias advindas da Europa, né? Então, essas roupas aí que não combinavam, que não ornavam em nada com o clima brasileiro. Dicas de passagem, né? As mulheres chiques da Belle Époque. Ver se tem alguém me chamando aqui. Não. Ó, principais características da poesia parnasiana. Eu vou mandar isso aqui para vocês hoje. Se eu esquecer, vocês me lembram que eu falo que eu vou mandar, eu vou dar outra aula, eu vou postar aula e eu acabo esquecendo, tá? A arte pela arte, a chamada esteticismo, estética, né? A beleza da poesia em si. Volta-se para o belo, não tem compromisso com o mundo. Os poetas encerram-se em suas torres de marfim, como eu falei. Impassibilidade, contenção do lirismo. A subjetividade é afastada do sentimentalismo. Okay? Perfeição formal, materialismo da forma, artesanato do verso, palavra lapidada, burilada, assimilação dos ideais das artes plásticas. Por que é a assimilação dos ideais das artes plásticas? Como a poesia tem que ser muito bela, então ela tem que mimetizar o que é de mais belo nas artes plásticas. Lembra que agora a burguesia valoriza as obras de arte? Porque começa a ter um bom gosto, né? Um requinte. É chique ter obra de arte em casa, vou comprar um Van Gogh. Vou comprar um Portinari. Entende? Então, agora, a poesia também vai falar da obra de arte, que tem que atender a burguesia. Poesia descritiva, plástica e visual. Objetos, cenas históricas, fenômenos naturais, anoitecer, primavera, amanhecer, cromatismo intenso. O que é isso de poesia descritiva, plástica e visual? Tem um poema do Raimundo, acho que é do Raimundo Correia, que ele fala do vaso grego. Vaso grego, vaso chinês é o nome das poesias. Deixa eu ver se eu tenho certeza. Tá aqui, ó. A sua apostila é muito resumidinha, né? Tá aqui no nosso slide. Que ele fala assim: estranho mimo aquele vaso, viu sob a luz do luzidio, não sei das quantas. Então, ele vai descrever o vaso. Por isso que a poesia é descritiva. Ele descreve a obra de arte que ele está vendo enquanto você vai fazendo a poesia dele. Contato com o Oriente, gosto burguês pelo exótico e requintado, retorno à tradição clássica, ideais da poesia greco-romana, renascentista e árcade, predomínio da razão, antropocentrismo, arte voltada para o belo, para o bem, a verdade e a perfeição, mimeses, cópias da natureza. Tudo que está aqui é o que eu já falei para vocês até agora. Aspectos formais da poesia parnasiana. Rimas ricas e raras, rimas preciosas, tá? Rima palavras de diferente classe gramatical. Por exemplo, estrela
que é um substantivo, com vela, que é um verbo pronominal, né? Olavo Bilac faz isso no seu poema Via Láctea, né? Que ele fala que ele conversa com as estrelas. Forma fixa, o soneto. Enjambaments ou encadeamentos, o que é isso? Um verso ele não tem sentido por si só. Às vezes eu preciso do outro verso para dar sentido. Você começa a leitura ali, mas a leitura tem que ter entonação. Isso é encadeamento. A leitura tem que ter uma entonação para já mostrar que não termina o sentido só naquele verso. Que ele continua no verso seguinte. Tá? Enquanto a gente for lendo aqui, vocês vão perceber. Métrica rígida, predominância de decassílabos, é claro, porque nós temos soneto, então tem que predominar decassílabos ou dodecassílabos. Preciosismo vocabular. Muito preciosismo. Alberto de Oliveira. O musgo mais sedoso, a úsnea mais leve, trouxe de longe o alegre passarinho. E um dia inteiro ao sol paciente esteve, com o destro bico a arquitetar o ninho. Destro, porque o bico... É claro que não existe bico do lado direito e lado esquerdo. Mas é porque faz tão perfeitamente que jamais um canhoto poderia fazer. Destro. Destro é direito, né? Canhestro esquerdo. Então, ó, leve com esteve, né? São as rimas que tem aí. Neve com breve, tá? Alberto de Oliveira. Musa impassível. Francisca Júlia também foi um nome do parnasianismo brasileiro, mas assim, que não teve tanta visibilidade quanto os demais, tá? Mas foi uma mulher, né? Então, vale lembrar isso. Musa, um gesto sequer de dor ou de sincero luto jamais te afeie o cândido semblante. Viu o encadeamento aí? Ó, o sentido da oração só terminou no segundo verso. Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho e diante de um morto, o mesmo olhar e sobressenho austero. Dona Francisca Júlia, tô falando da musa impassível. Nós vamos falar de alguns nomes, né? O Alberto de Oliveira, como eu falei. Alberto de Oliveira é considerado o príncipe dos poetas. Ficou com esse título depois da morte do Olavo Bilac, né? Que o Olavo Bilac era o ouvives, né? O Olavo Bilac era o cara. Muito rebuscada a linguagem. Olha o vaso chinês aí, ó, que eu falei. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Olha lá. Vi-o é um verbo pronominal, rimando com luzidio. Vi-o, luzidio. É lustroso, adjetivo. Fino artista chinês namorado, nele puseram o coração doentio, embra as flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Então, você percebe assim, uma linguagem muito rica, não é? Raimundo Correia é o poeta das pombas, gente. Raimundo Correia. Cadê? Cadê o Raimundo Correia? Não tem. Ah, tem sim. Poeta das pombas. Vai ser a primeira pomba despertada, vai ser outras mais, enfim. Raimundo Correia também mostra uma certa timidez nos seus versos, né? Não tem aquele rebuscamento demais, não. E é considerado poeta das pombas. Ali, gente, ó, o Raimundo Correia é um parnasiano que falece em 1911. Em 1911, o que já está em efervescência já vai ser os movimentos de vanguarda europeia, que nós vamos ver, que é o pré-modernismo. Então, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, semana de arte moderna, foi tudo muito junto. Foi uma efervescência cultural muito grande no país. Tá certo? Ó, eu gosto desse poema. Esse poema faz uma comparação com os sonhos de adolescência. Observa. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. Percebeu o encadeamento aqui? Percebeu que eu tenho que ler com entonação de que o verso não tem sentido por si só? E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos ventos de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. De tarde as pombas voltam, certo? Para os pombais. Notebook acabando bateria.
Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Voam rápido, céleres. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem. Mas aos pombais, as pombas voltam. E eles aos corações não voltam mais. Peraí, deixa eu ligar aqui. E eles aos corações não voltam mais. Quer dizer que as pombas voltam para os pombais, né? A diferença entre eles é essa. As pombas voltam para os pombais. Mas os sonhos de adolescência não voltam jamais para os corações. Certo? Bastante bacana, acho lindo esse poema. E aí nós temos o Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Olavo Bilac. Bonito o nome, né? A sonoridade. Olavo é o nome do meu filho mais novo, né? Mas não é por causa do Olavo Bilac só não, tá? E Bilac, eu acho bonito o Olavo Bilac junto. O Olavo Bilac foi jornalista, inspetor de instrução pública, membro do Conselho Superior do Departamento Federal. Por que isso? Ele era uma pessoa muito culta. É uma pessoa muito inteligente, inata da sociedade também, né? Burguesia. Então, por isso que ele escreve com muita propriedade. Ele sabe muito bem trabalhar as palavras, né? Porque é uma pessoa muito bem formada e informada, tá certo? Então, aí, ó, o Olavo Bilac era o nome do panasianismo brasileiro, né? E junto com Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa formava a tríade. Aí nós temos o Profissão de Fé, que ele se compara ao Ourives, para você ver como que é a riqueza da linguagem panasiana. Não quero Zeus Capitolino, Hercúleo e Belo, talhar no mármore divino com o camartelo. Quero outro, não eu, a pedra corte para, brutal, erguer de Atene o altivo porte descomunal. Tá vendo que ele fica lembrando de Zeus, Hercúleo, lembrando de nomes de grandes nomes da Grécia Antiga, né? Isso é um retorno à mitologia grega. Mas que esse vulto extraordinário que assombra a vista seduz-me um leve relicário de fino artista. Aí já tem sua apostila. Invejo o ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Ó, a minha pena corre sobre o papel, que escrevi com pena e tinta, né? E, igualmente, o cinzel corre sobre a prata. Cinzel é ali o instrumento do artesão, que trabalha o ouro e a prata, né? Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, olha aí o trabalho, olha como é trabalhoso escrever. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem um defeito, a perfeição formal. Ok? Vila Rica. Esse poema aí do Olavo Bilac, maravilhoso, lindo. Vila Rica. Ele vai falar de Ouro Preto. Ele vai falar de tudo que norteia Ouro Preto, gente, observa. O ouro fulvo do acaso as velhas casas cobrem. Sangram em lives de ouro as minas que a ambição na totrada entranha abriu na torre da terra nobre. E cada cicatriz brilha como um brasão. Eu tô falando aí das aberturas de entranha na terra, que é a mineração, né? O ângelus planja ao longe em doloroso dobre. O último ouro do sol morre na serração. E austera, mortalhando a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como um extremo unção. É muito bacana. Agora, para além do cerro, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina, roçando o chão, se cia em prece. Como a procissão espectral que se move, dobra o sino. Soluça um verso de Dirceu sobre a triste Ouro Preto, o ouro dos astros chove. Aí ele fala que soluça o verso de Dirceu, ele está lembrando Marília de Dirceu, né? Os poetas do arcadismo. Olha o retorno ao classicismo. O arcadismo era chamado de neoclassicismo por causa do retorno ao classicismo, valorização da cultura greco-latina, né? Então, e o grande nome do arcadismo brasileiro, o Dirceu, que era o pseudônimo do Tomás Antônio Gonzaga, que escrevia para sua Bela Maria. Positivo operante? Fim de slides? Eu vou pegar aqui agora. Deixa eu ver quanto tempo falta. Falta pouco tempo. Mas dá tempo. Falta pouco tempo, mas dá tempo. Eu vou pegar aqui agora o simbolismo, para a gente poder ver o simbolismo. 10 minutinhos. Dá para a gente falar do simbolismo no Brasil. Simbolismo. A gente vê hoje parnasianismo e simbolismo. O simbolismo
O simbolismo negava, o simbolismo, movimento de negação da arte científico-materialista. O simbolismo vai ficar mais com as imagens de sonho, tá? O simbolismo trabalha o subconsciente. O simbolismo não se fixa na materialidade, tá bom? Por que isso? Porque o homem do simbolismo, ele só sugere, deixa a cargo do espectador, do leitor, a conclusão daquilo ali que ele falou. Por que isso? Porque a industrialização, a modernização, trouxe muitos efeitos negativos para o homem, né? A passagem do século, isso foi movimentando no homem alguns questionamentos a respeito da vida dele, né? Questionamento socioeconômico, né? Do que acontecia no Brasil, porque esse movimento de Belle Époque, isso concentrou renda na mão de uns, né? Enquanto outros não tinham essa mesma visão. Então, o simbolismo vai questionar esse materialismo, esse racionalismo que nós já vimos até agora. E vai dar o surgimento, daí surgem essas poesias cheias de elementos transcendentais, digamos assim, né? Por que transcendentais? Porque vão além do mundo real, não é? Como eu falei. Nós temos os grandes nomes aí que foram base para o simbolismo no Brasil. Eu não peguei o arquivo que eu queria, peraí. Simbolismo. Achei. Agora sim. Esse aqui. Que vai falar dos grandes nomes que nós tivemos como exemplo, né? Os grandes nomes do simbolismo no mundo. Charles Baudelaire. Aí, simbolismo. Opa, peraí, vamos colocar isso aqui. Apresentação de slide. Simbolismo. Aí nós temos Cruz de Souza. As imagens agora, elas não tem muito contorno, né? Já é mais uma coisa simbólica. Deixa a cargo do espectador observar, né? E tirar suas conclusões. Então, o Charles Baudelaire, esse primeiro aí, cabecinha de martelo, o Charles Baudelaire escreveu um livro chamado As Flores do Mal, em 1857, e é considerado assim, o fundador do simbolismo no mundo, tá? Aí, em torno dele, reúne esses outros artistas aí, Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, que tem também são artistas intelectuais, né? Que são chamados decadentistas, porque eles têm um certo pessimismo, né? Exploram a morbidez, a embriaguez, a morte, o tédio, a boemia. Então, esses são chamados de pessimistas. Tem um gosto, assim, né? Extravagante, um culto à dor. Então, por isso eles são chamados de decadentistas, tá? Esse grupo aí. Mas, o que mais... os ícones do simbolismo, né? Não as pessoas, mas estou falando assim, do gosto do simbolismo, né? A temática religiosa, o gosto por figuras de linguagem, sinestesia, a literação, né? A valorização da subjetividade agora em alta, a busca por um mundo não tateável, mundo impalpável, digamos assim, né? Evoca emoções. O simbolismo evoca emoções. E isso aí vai de encontro às ideias do parnasianismo, né? Então, né? O simbolismo não teve assim, uma aceitação muito grande, tá? Por parte da burguesia, então não teve muita produção. Mas, olha, Baudelaire começou a escrever sobre os ideais parnasianos, sua evolução rumo ao simbolismo deu-se no livro As Flores do Mal, como eu falei. Seu trabalho foi tão importante que todos os poetas posteriores declaram-se de alguma forma devedores à sua poesia. Baudelaire inventou a poesia da cidade, com massas anônimas. As massas anônimas é tudo que sobrou desse processo é um dos efeitos negativos da industrialização, né? Prazeres proibidos, miséria. Entre seus temas estão a beleza, a mulher, a boemia, a embriaguez, a morte e o tédio. Tem até um filme que fala aí do Verlaine e o Rimbaud, que o Verlaine financiava o Rimbaud, que já com 16 anos já era assim, um grande nome do simbolismo. Ok? O objetivo do simbolismo era ter como base a sugestão, criação de imagens fluidas e a apresentação subjetiva da realidade. Não vai trabalhar muito com subjetivismo, tá certo?
expressa pelo uso de sinestesias e metáforas sutis. Nós vamos usar agora muita sinestesia, né? Que é aquela fusão dos órgãos dos sentidos. Né? Quando eu trabalho tato e olfato junto, né? Paladar e audição, certo? Visão e audição, sinestesia, a fusão dos órgãos sensoriais. A aliteração e a assonância também vou usar muito. O Cruz de Souza usa muito a aliteração e a assonância. Vozes veladas, veludosas, vozes dos violões, volúpios dos violões, vozes veladas. Muito V, muito Z, porque isso já dá a ideia do som do violão também. Vai? Antes de falarmos de simbolismo, observe essa pintura aí do Claude Monet. Monet, tá? Tem Monet e Manet. Esse é do Claude Monet. Nenúfares, do Claude Monet. São só os borrões na tela, né? Sem muito contorno. Por quê? Porque isso daí já é só uma sugestão do que pode ser a realidade. Ok? O velho de barba branca, de Odilon Redon, ele é representativo do tempo, né? Da passagem do tempo. Esse senhor de barba branca aí. Bastante bacana. Algumas imagens que te mostram o que é o simbolismo. Olha, impressão. Então, nós já temos aí características de vanguardas europeias nas obras, né? O impressionismo, ó, Nascer do Sol, de Claude Monet. Não tem muito contorno, são só uns borrões, né, na tela. Né? Imagens bem definidas não existem, né? É a impressão do nascer do sol, ok? No simbolismo, ao contrário do realismo, não há uma preocupação com a representação fiel da realidade. A arte preocupa-se só com a sugestão. É justamente isso, sugestão e intuição. O simbolismo é também uma reação ao realismo, naturalismo e parnasianismo, porque eles trabalham com o materialismo, com o cientificismo, lembra? Realismo, naturalismo e parnasianismo trabalham com o materialismo, cientificismo, todas aquelas correntes científicas que estavam em voga na época. Positivismo, né? Teorias marxistas. Então, isso daí é o resgate da subjetividade, dos valores espirituais e afetivos. Por isso que vai ser bastante voltado para a religiosidade também. Né? Aproximação com os ideais românticos aí, né? Retratar o inconsciente, o irracional. O leitor não deve tentar entender o texto, mas deixar levar-se pelas sensações. Característica aí do simbolismo: espiritualismo, misticismo, sugestão, imprecisão, sinestesia, maiúsculas alegorizantes, né? Com as palavras escritas maiúsculas, porque aquela palavra, amor, medo, ela é personificada, tem muito mais significado do que a própria palavra em si, ok? Aí a explicação de como que é espiritualismo e misticismo, como que isso é levado para os textos, né? A arte era uma forma de religião, os textos simbolistas apresentam muitas vezes uma visão cristã, então nós temos aí grandes nomes, a sugestão e a imprecisão. A sugestão, o mais importante não era nomear as coisas, mas simplesmente sugerir, né? Era um enigma, é o inconsciente. Aqui no simbolismo, o Lucas não está aí hoje, né? Mas o simbolismo é que nós temos aquele poema que o Lucas fala, que eu gosto muito, que é o meu poema, né? Da Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre sonhar. Por que nós vamos trabalhar o subconsciente agora, ok? Aquela parte da mente que ainda não foi explorada. Aí nós temos o exemplo de sinestesia. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Ó, audição sonora colorida. A nossa aula está acabando. Eu vou deixar para vocês esse slide aqui para vocês fazerem as atividades referentes aí na apostila. Ok? Beijo, beijo. Obrigada pela atenção. Obrigada por me ajudar a fazer a aula. Beijo, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me chamam. Bom final.